Um herói inesperado na floresta, como um macaco salvou um grupo de crianças. Em uma bela manhã ensolarada, um grupo de crianças de uma pequena aldeia no Brasil se preparava para um passeio na floresta com sua professora e alguns pais. O sol quente filtrava-se através das folhas, espalhando raios brilhantes pelo chão, criando uma bela paisagem natural. O riso alegre das crianças ecoava por toda parte, misturando-se com o canto dos pássaros nas árvores, criando um cenário pacífico e vibrante. As mochilas estavam cheias de comida, água e pequenos equipamentos de exploração, tudo preparado com cuidado. Os olhos ansiosos das crianças, cheios de alegria e expectativa por uma aventura, tornavam a atmosfera da manhã ainda mais animada. A professora gentilmente deu instruções para que as crianças ficassem juntas e não se separassem do grupo. As crianças prometeram, seus olhos brilhando com a emoção de uma nova jornada. Pelo caminho estreito que levava à floresta, as crianças andavam de mãos dadas, pulando alegremente. As flores selvagens de várias cores ao longo do caminho encantavam as crianças, que paravam para admirar e colher as mais bonitas para presentear a professora. A professora sorria ternamente, seus olhos brilhando de alegria ao receber os presentes de seus pequenos alunos. Ao chegarem a uma pequena bifurcação, enquanto todos estavam descansando, algumas crianças curiosas se afastaram, seguindo um caminho diferente sem que ninguém percebesse. A curiosidade e o desejo de explorar as fizeram seguir por um novo caminho, sem perceber que estavam se afastando do grupo. Cada passo as levava mais fundo na floresta, onde a luz do sol se tornava apenas um brilho fraco através das densas copas das árvores. O vento soprava suavemente através das árvores, trazendo o cheiro fresco de seiva e flores silvestres. Mas quanto mais avançavam, a floresta se tornava mais silenciosa, restando apenas o som das folhas sob seus pés e, ocasionalmente, o barulho estranho de animais escondidos nos arbustos. Um arrepio percorreu a espinha das crianças, que começaram a perceber a solidão e a frieza da floresta. De repente, um som de farfalhar surgiu de um arbusto próximo, fazendo o grupo parar. Com os olhos arregalados, uma criança sussurrou, com a voz trêmula: "Vocês ouviram isso?" Antes que alguém pudesse responder, uma grande cobra deslizou para fora do mato, com olhos brilhantes e ameaçadores fixos nas crianças. A cobra avançava, seu corpo longo e escamoso brilhando sob a luz fraca, com a língua vermelha se movendo rapidamente. O medo se espalhou rapidamente, e as crianças ficaram paralisadas, sem se atrever a se mover. O coração de cada uma batia forte em seu pequeno peito, com os olhos fixos na cobra que se aproximava cada vez mais. A respiração se tornou rápida e ofegante, a garganta apertada ao perceberem que estavam diante de um verdadeiro perigo. Nesse momento desesperador, um grito estridente ecoou do alto. De um galho próximo, um pequeno macaco pulou, correndo rapidamente em direção à cobra. Ele gritou alto, com um som agudo que ecoou por toda a floresta, fazendo a cobra hesitar. O macaco continuou a pular para cima e para baixo, balançando os braços e pernas, fazendo de tudo para espantar a cobra. Ele pegou pequenos galhos no chão e os jogou na cobra, determinado a não deixá-la se aproximar do grupo de crianças. A cobra virou a cabeça, ergueu-se e abaixou-se como se estivesse se preparando para atacar. Mas o pequeno macaco não mostrou medo, pulou para outro galho, fazendo barulhos altos que distraíam a cobra. Depois de alguns minutos de intensa batalha, a cobra finalmente desistiu, recuando para os arbustos, deixando o grupo de crianças e o pequeno macaco para trás. As crianças respiraram aliviadas, mas ainda estavam assustadas, seus olhos ainda fixos no macaco que estava à sua frente. O macaco olhou para elas por um momento, seus olhos pareciam brilhar com compreensão e empatia. Então, como para ter certeza de que as crianças estavam seguras, ele acenou com a mão, indicando que elas deveriam segui-lo. Embora ainda estivessem confusas e assustadas, as crianças perceberam que o macaco queria ajudá-las. Elas seguiram o macaco em silêncio, seus passos trêmulos, mas cheios de confiança. O macaco liderou o caminho, saltando de galho em galho, sempre mantendo um olho nas crianças atrás dele. As luzes da tarde estavam se apagando, e a escuridão começava a envolver a floresta, mas com a orientação do macaco, as crianças sentiram que não estavam mais sozinhas na vasta natureza. As crianças seguiram o pequeno macaco, seus olhos ainda refletindo o medo do encontro com a cobra. O céu começou a escurecer. Os últimos raios de sol atravessavam as densas copas das árvores, criando feixes de luz fracos ao longo do caminho.
O ambiente ao redor estava quieto, restando apenas o som das folhas secas se quebrando sob os pés e a respiração rápida das crianças. Cada passo parecia se tornar mais pesado no ar frio da floresta noturna. O pequeno macaco guiava o caminho cuidadosamente, seus olhos ágeis observando cada galho e arbusto. Ele saltava suavemente de um galho para outro, suas pequenas mãos agarrando firmemente os galhos robustos, mantendo o equilíbrio na escuridão crescente. Cada vez que ele parava, as crianças também paravam, observando silenciosamente cada movimento do macaco com curiosidade e apreensão. O macaco parecia conhecer bem aquela floresta, como a palma de sua mão, escolhendo o caminho mais seguro, longe de arbustos densos ou de trilhas com sinais de animais selvagens. As crianças seguiram o macaco em silêncio, ocasionalmente trocando olhares preocupados entre si. Sempre que ouviam um som estranho vindo de algum lugar, seus corações batiam acelerados, o medo crescendo continuamente. Durante o caminho, uma das crianças escorregou e caiu, sua pequena mão tocando um galho afiado. Ela começou a chorar, lágrimas rolando por suas bochechas, misturando-se com a poeira em seu rosto. As outras crianças pararam, seus olhos cheios de lágrimas olhando para o amigo com impotência. Ninguém sabia o que fazer, o medo os paralisava, sem ousar dar mais um passo. O pequeno macaco voltou-se, seus olhos brilhando de preocupação. Ele pulou do galho, aproximando-se gentilmente da criança que chorava. Com um gesto suave, ele colocou a mão no ombro da criança, seus olhos olhando profundamente nos olhos dela, como se quisesse dizer que não havia nada a temer. A criança olhou para o macaco, seus olhos vermelhos de choro, mas o olhar perdeu um pouco do medo. As outras crianças também sentiram o consolo do macaco, e elas gradualmente recuperaram a calma. A criança que caiu tentou se levantar, limpando as lágrimas do rosto, segurando firmemente a mão de seu amigo. O grupo continuou sua jornada, desta vez mais devagar e cauteloso, como se entendesse que a floresta não era um lugar para se apressar. O som dos insetos começou a aumentar quando a noite caiu completamente. O vento frio vindo do mar soprava, trazendo umidade que fazia as crianças estremecerem. Elas se aconchegavam em suas jaquetas finas, segurando firmemente as mãos umas das outras, procurando um pouco de calor e segurança. O macaco continuou a guiar o caminho, parecendo incansável, sempre à frente das crianças, ocasionalmente olhando para trás para garantir que elas estivessem seguras. Ao atravessar uma área de floresta densa, onde as copas das árvores se entrelaçavam e cobriam todo o céu, o macaco de repente parou. Ele ficou imóvel, suas orelhas se levantando, como se estivesse ouvindo algum som. As crianças também pararam, olhando umas para as outras com confusão. Elas prenderam a respiração, seus olhos arregalados, tentando ouvir o que o macaco estava prestando atenção. Depois de um tempo, o macaco começou a se mover novamente, desta vez mais rápido, quase correndo e saltando entre os galhos. As crianças tentaram segui-lo, mas suas pequenas pernas não conseguiam acompanhar. Um sentimento de pânico começou a se espalhar, o medo de ser deixado para trás na floresta dominava suas mentes. Mas o macaco rapidamente percebeu, ele parou, esperou as crianças se aproximarem e então continuou a guiar com um ritmo mais lento. De repente, à sua frente apareceu uma luz fraca, brilhando através das copas das árvores. A luz era fraca, mas cheia de esperança, fazendo o grupo parar. O macaco parou, virou-se para olhar as crianças, seus olhos brilhando com encorajamento. As crianças olharam umas para as outras, depois para o macaco, como se esperassem uma explicação. O macaco virou-se e caminhou lentamente em direção à luz, como se quisesse dizer que era um lugar seguro. As crianças começaram a segui-lo, cada passo lento e cuidadoso. Quando se aproximaram mais, perceberam que a luz vinha de pequenas lâmpadas de óleo, penduradas em galhos de árvores e postes de uma pequena aldeia de madeira. As crianças gritaram de alegria. O medo e o cansaço desapareceram ao ver os aldeões esperando na porta. Mateus, um dos homens mais velhos da aldeia, correu rapidamente, abraçando cada criança com força. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, sua voz embargada de emoção e gratidão. Quando todos estavam seguros nos braços dos adultos, Mateus olhou para a floresta onde o pequeno macaco ainda estava parado. Ele levantou a mão, acenando para o macaco, seus olhos cheios de gratidão. O macaco olhou para ele por um momento. Depois acenou levemente como uma despedida, antes de virar-se e desaparecer na escuridão da floresta. Depois que as crianças estavam seguras nos braços de seus entes queridos,
a aldeia rapidamente voltou ao seu habitual ambiente pacífico. As lâmpadas de óleo iluminavam cada canto da aldeia, criando um cenário aconchegante e tranquilo no meio da floresta densa. Os aldeões se reuniram na pequena praça, onde a luz da fogueira iluminava toda a área. Todos se sentaram juntos, compartilhando a história da jornada assustadora e milagrosa que as crianças acabaram de passar. Mateus, o homem mais velho, estava no meio da multidão, seus olhos lacrimejando ao lembrar do momento em que encontrou as crianças. Ele contou a todos sobre o pequeno macaco que guiou e salvou as crianças do perigo. Sua voz estava cheia de emoção, cada palavra carregada de gratidão e apreço. Aquele macaco não é apenas um animal selvagem comum, ele disse, sua voz embargada. Ele fez coisas que nem mesmo um humano seria capaz de fazer. A aldeia ficou em silêncio por alguns segundos, e então sussurros começaram a se espalhar. Algumas pessoas expressaram surpresa, outras choraram de emoção. Os mais velhos da aldeia lembraram-se das histórias antigas sobre a conexão entre humanos e animais, sobre as criaturas selvagens que ajudaram humanos em tempos de perigo. As crianças ouviram a história, seus olhos brilhando de alegria e emoção. Elas não podiam acreditar que um pequeno macaco poderia se tornar seu herói dessa forma. Alguns dias após o evento, quando tudo parecia voltar ao normal, Mateus decidiu voltar à floresta para procurar o macaco. Ele queria agradecer sinceramente. Queria ver a pequena criatura que salvou as crianças da aldeia. Levando uma cesta de frutas e um pouco de pão, Mateus foi para o fundo da floresta, seu coração batendo rapidamente com esperança e preocupação. Ao se aproximar da área onde o macaco guiou as crianças para fora da floresta, Mateus parou, colocou a cesta de frutas no chão e gritou alto. Seu chamado ecoou pela floresta, desaparecendo no espaço silencioso da manhã. Mateus esperou, seus olhos observando cada galho, cada arbusto, esperando ver a figura familiar do macaco. Depois de alguns minutos, o pequeno macaco apareceu na floresta. Seus olhos brilhavam de curiosidade ao ver Mateus e a cesta de frutas. Mateus sorriu, sentindo uma alegria imensa em seu coração ao ver o macaco. Ele se aproximou devagar, colocou a cesta de frutas na frente do macaco, depois deu alguns passos para trás para não assustá-lo. Obrigado por salvar as crianças, ele disse, sua voz embargada de emoção. Toda a nossa aldeia é grata a você. O macaco olhou para Mateus, depois olhou para a cesta de frutas. Ele se aproximou, pegou uma banana, mas não comeu imediatamente, olhando de volta para Mateus. Seus olhos brilhavam com uma compreensão, como se reconhecesse a bondade deste homem. O macaco pulou para um galho próximo, depois começou a comer a banana lentamente, seus olhos ainda fixos em Mateus. Mateus sentou-se no chão, observando o macaco comer, seu coração cheio de emoção. Ele sentiu uma conexão especial com aquele pequeno macaco, uma conexão que ultrapassava as fronteiras entre humanos e animais. Você nos ensinou muito, Mateus disse baixinho, como se falasse consigo mesmo, sobre bondade, coragem e como podemos coexistir juntos. Quando o macaco terminou de comer, ele pulou do galho, aproximando-se mais de Mateus. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo. Mateus sorriu, estendendo a mão para tocar levemente a mão do macaco, sentindo sua suavidade e calor. Obrigado, pequeno amigo, ele sussurrou. Você sempre será bem-vindo em nossa aldeia. O macaco olhou para Mateus mais uma vez, depois se virou, pulou para um galho e desapareceu na floresta. Mateus ficou sentado sozinho, mas não se sentia mais sozinho. Ele sabia que tinha encontrado um amigo especial, um amigo que não falava, mas que ensinou a ele e a toda a aldeia valiosas lições sobre bondade e conexão com a natureza. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!